obra que não passa despercebida. É grandiosa nos espaços e no nome de quem a projetou. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo. A obra, o Museu Oscar Niemeyer. É a forma nova, diferente, que deve criar surpresa. Essa é a arquitetura. O espaço é generoso, mais de 35 mil metros quadrados de área construída, 17 mil só para exposições. O museu está instalado em um complexo de 144 mil metros quadrados, região onde se concentra o poder do Estado. Ao fundo, o Bosque do Papa. O que conhecemos hoje como Museu Oscar Niemeyer já teve outros nomes e funções. O prédio, construído para ser uma escola, nunca foi usado para esta função. Foi sede de secretarias e órgãos do Estado, até que durante o governo Jaime Lerner surgiu a ideia de transformar o espaço no museu. Quem vai apresentar o museu é o João Virmon Suplicy Neto, que é vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e presidente do Instituto no Paraná. Ele estuda a obra de Niemeyer há vários anos e está organizando um livro com depoimento de mais de 30 arquitetos do mundo inteiro sobre a obra de Niemeyer. João, você sempre encarou esse prédio, essa obra, como sendo um espaço especial para ser um museu mesmo? Não, isso daqui tem a cara de museu, mesmo antes de alguém pensar nisso? Não é uma opinião minha, isso várias pessoas ligadas à cultura, né, em Curitiba, que viam esse museu com uma utilização para esse viés, né. O edifício ele tem que, de alguma forma, apresentar um caráter, né, uma posição para que veio, né. A concepção do arquiteto, muitas vezes, ela está ligada nessa questão para o fim que se destina, embora possam alguns edifícios mudarem de uso, né. Mas este edifício ele tem um caráter de edifício público, né? Pela notoriedade dele, pela leveza, pela dimensão, né? E com a plasticidade dele em relação à sua colocação urbana, né? Ele tem uma importância que teria que ser destinada para uma coisa, para um fim que tivesse esse foco mais centralizado na questão da cultura. É interessante, né, você caracterizar uma obra do Oscar, né? No fundo, ele trabalha com um repertório bastante fechado, no sentido de que não são surpresas esses elementos que ele traz. E ele muda, ele alterna esses elementos muitas vezes, mas sempre com uma inovação, sempre com uma surpresa. Ele trabalha no limite da genialidade. Então, quem tenta copiar pode resbalar para o ridículo, né, no sentido de que é preciso de muito domínio. E esse domínio ele não é de hoje. Ele serviu de desenhista em 1936, pela primeira vez, pela segunda vez que Le Corbusier, que é o grande pensador da modernidade, da arquitetura, você não pode ter livros de arquitetura que não citem Corbusier, da importância tamanha que ele teve na história da arquitetura. E Oscar teve a felicidade de, muito jovem, né, recém-formado, servir da pessoa encarregada pelo Lúcio Costa para atender Le Corbusier na visita do Brasil. E ele chegou, depois de muito tempo, a dizer que foi influenciado pelo Niemeyer, né? Sem dúvida. Então, isso que eu queria colocar, porque ele parte, digamos, direto da fonte do pensamento moderno. Pour la première fois, depuis une période historique, nous sommes réunis dans une comédie des maîtresses, dont la réalisation nous permettra d'apporter au monde une solution architecturale de clarté et d'optimisme. Nessa obra aqui, você vê várias coisas que são a leitura do pensamento moderno, mas com maneira inovadora. Então nós temos o grande vão, né? Você vê um vão inovador, esta leveza na arquitetura, essa coisa estrutural dos grandes vãos, isso é uma característica tipicamente brasileira, né? Que se procura este grande vão. Tem uma explicação para isso, João? Tem, claro. O leve, tudo que é sólido se desmancha no ar. Primeira coisa, fazer transpassar o olhar, porque eu não posso bloqueá-lo, né? Em algum momento eu tenho um bloqueio, mas aqui você a gente enxerga percebe. O verde lá. Enxerga o verde, de lá também. você enxerga o fundo, do fundo você enxerga para frente, da transversal. Então isso é o pensamento moderno. O
prédio passou por adaptações e ganhou um anexo também projetado pelo arquiteto. Instalado à frente, com 30 metros de altura, está o grande olho de concreto e vidro. E atrás, o edifício principal. Projetos do mesmo arquiteto em épocas diferentes. Este túnel de aproximadamente 46 metros une o grande olho de concreto e vidro ao edifício principal. Duas obras projetadas com uma diferença de 34 anos. Presente e passado estão ligados por um túnel com uma cara futurista. Você entra dentro do túnel, que tem uma coisa mais introspectiva, depois você pega os elevadores ou vai pela escada, e quando você chega lá em cima é aquela maravilha, que é aquele efeito surpresa que causa a todas as pessoas. As curvas que tanto encantam Niemeyer estão aqui. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curva é feito todo o universo curva de Einstein. Em julho de 2003, o novo museu, como era chamado, passou a ser o Museu Oscar Niemeyer. A assinatura dele está até nos detalhes. As cerâmicas que revestem a base do olho foram pintadas com desenhos criados pelo próprio Niemeyer. Eu gostava de desenhar. Eu lembro quando eu era menino, eu começava a desenhar com o dedo assim no ar, e minha mãe perguntava: o que você está fazendo? Eu dizia: estou desenhando. De modo que foi o desenho que me levou para a arquitetura. Oscar Niemeyer enfrentou o maior desafio imaginado por um arquiteto. Junto com Lúcio Costa, inventou a nova capital do país, Brasília. Mas os traços, a personalidade dele, podem ser apreciados em várias partes do mundo. O público cresce a cada ano. Passou da média mensal de 10 mil em 2004 para aproximadamente 15 mil em 2006. Menores de 12 anos, maiores de 60 anos e grupos de estudantes agendados pelas escolas públicas entram de graça. E no primeiro domingo de cada mês, ninguém paga entrada. Um misto de curiosidade e encantamento. Jason Antônio de Oliveira, que trabalhou na área de limpeza de um terminal de ônibus, mora há 17 anos em Curitiba e nunca tinha entrado no museu. Na primeira visita, veio com a mulher e 3 parentes. Gostei demais da exposição, o pessoal também é muito legal aí, né? Atende muito bem a gente, né? Gostei bastante. Primeira vez que a senhora entra no museu? Uhum. É. E por que achou? Achei bom. Gostoso, né? É gostoso isso aqui. Vai vir outras vezes? Sim, com certeza.
Tayana veio por um motivo diferente. Como a gente vai tentar vestibular, a gente veio aqui mais para ver o acervo de arte paranaense, que é uma matéria que a gente vai ter, né? Então, a gente vendo aqui no museu, dá para a gente entender um pouco melhor, né? Dá para ter uma noção melhor de como eles pintavam nessa época. O que um garoto de 10 anos pensa de um museu? Que não ia ser muito legal, que só ia ver coisa velha, antiga. E agora que você já veio 3 vezes, você mudou de opinião? Sim. Eu conheci muitas culturas e pinturas, eu gostei várias. Lucas e o irmão vieram com a irmã, Ana Paula. Hoje eu vim com os dois, como tirar um pouco de casa e introduzir um pouco de arte na vida deles. O museu venceu o desafio de se integrar à agenda nacional e internacional das grandes exposições. Em 4 anos foram 29 mostras internacionais e 80 nacionais. Com as mostras do acervo e as paralelas, o número sobe para 118 exposições. O público vem atraído pela qualidade delas e pela arquitetura. Entre as personalidades que vão ser lembradas pelas futuras gerações está Oscar Niemeyer, pelos traços e pela forma de pensar a arquitetura e o mundo. Mais importante da arquitetura está pronta a protestar e na rua, tá? Isso que é importante. Militante do Partido Comunista, só nos últimos anos abandonou a posição partidária, sem deixar de lado a crítica contra a desigualdade social. Ao completar 100 anos, Niemeyer resume: a data não é importante, a idade não é importante, o tempo não é importante, a arquitetura não é importante, o que nós criamos não é importante. Somos muito insignificantes. Eu acho que a vida é um minuto, não é? O ser humano completamente desprezado nasce e morre. Então a gente tem que olhar para o céu e sentir que é pequenino, que tem que ser modesto. Não adianta, que nada é importante. A vida é um sopro, é um minuto.